Olha, Deuteronômio capítulo 7, com certeza é um daqueles trechos do Antigo Testamento que fazem a gente parar para pensar, né? De um lado, promessas de amor, do outro, ordens de destruição total. Parece um paradoxo. E é por isso que nesta análise a gente vai mergulhar fundo para tentar entender a lógica por trás de palavras tão fortes. Para a gente sentir o peso disso, vamos tentar voltar no tempo. Pensa só, depois de décadas vagando pelo deserto, o povo de Israel está ali na beirinha de finalmente entrar na Terra Prometida. E é justamente nesse momento, nesse clímax, que eles recebem essas instruções que são, vamos ser sinceros, bem complexas e, à primeira vista, até brutais. Então, vamos começar entendendo o tamanho da missão, porque não era só uma conquista militar qualquer, sabe? Era muito mais do que isso. Era uma tarefa que, segundo o texto, ia definir a identidade e o futuro inteiro do povo de Israel ali, na terra de Canaã. Imagina só a cena. A ordem era para desalojar 7 nações inteiras. E o texto faz questão de frisar, de deixar bem claro, que esses povos eram maiores e mais fortes que Israel. Ou seja, a missão já começou sendo apresentada como algo humanamente impossível de se fazer sozinho. E as ordens? As ordens eram diretas, sem margem para interpretação. Era nada de tratado de paz, esquece a aliança, zero misericórdia. Uma verdadeira política de terra arrasada. A pergunta que fica na cabeça é, mas por quê? E a resposta, como a gente vai ver, não tinha a ver com crueldade, mas sim com prevenção. E é aqui que a história dá uma virada interessante. Aquilo que parecia ser só um comando militar frio, na verdade se revela como uma medida de proteção. A lógica por trás dessa destruição toda era justamente evitar certas armadilhas fatais que poderiam colocar toda a missão de Israel a perder. O texto desenha quase um efeito dominó, uma progressão bem perigosa. Começaria com o medo do inimigo. Esse medo levaria a fazer alianças que não eram permitidas, tipo casamentos. E esses casamentos seriam a porta de entrada para a armadilha final, a mais perigosa de todas, a idolatria. E aqui a gente chega no ponto central. O verdadeiro perigo não era militar nem político, era espiritual. O casamento com gente de outros povos, por exemplo, não era só uma questão social, era visto como o caminho mais rápido para uma assimilação cultural e religiosa. A consequência, as novas gerações acabariam servindo a outros deuses, e isso, segundo o texto, provocaria a ira divina. O texto usa uma palavra muito forte, muito visual para isso, armadilha. É isso que era. Servir aos deuses das outras nações é colocado ali preto no branco como uma cilada. Isso só reforça a ideia de que o objetivo principal por trás de todas essas ordens era um só: proteger, preservar a identidade espiritual de Israel. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que está no coração do capítulo. Com tanta gente, tantas nações no mundo, por que justo Israel? Por que eles foram os escolhidos para essa missão tão particular e tão difícil? Será que era porque eles eram mais poderosos ou mais justos, mais numerosos? O mais legal é que o próprio texto parece que adivinha essa nossa pergunta. E a resposta que ele dá, olha, ela vira de cabeça para baixo qualquer ideia que a gente tenha sobre poder e prestígio. A resposta está aqui, nessa citação direta. Deus falando para o povo, pois vocês eram o menor de todos os povos. Para pensar nisso. É fascinante. A escolha não teve nada a ver com o poder militar, com o número de pessoas. Foi baseada em outra coisa, completamente diferente. Ou seja, resumindo, a escolha não foi por mérito nenhum do povo. Pelo contrário, foi uma decisão unilateral de Deus, baseada em duas coisas muito simples e muito poderosas: o amor dele e a fidelidade a uma promessa que ele tinha feito gerações e gerações antes para os patriarcas. Beleza, mas como é que funcionava na prática esse relacionamento todo baseado em amor e fidelidade? A resposta está numa palavra-chave, um conceito central em toda a Bíblia: a aliança. Essa aliança era basicamente um acordo com condições, uma lógica bem clara de se, então. De um lado, a parte de Deus, bênçãos, proteção; do outro, a parte de Israel, obediência. E o futuro da nação inteira dependia diretamente dessa dinâmica, desse equilíbrio. Tem um comentário mais moderno que usa uma analogia que eu achei ótima para explicar isso. Pensa assim: obedecer aos mandamentos é como estar debaixo de um abrigo durante uma tempestade. É proteção. Se você sai do abrigo, bom, você vai se molhar. A consequência é direta.
Então, o ponto crucial é esse. As bênçãos que eram prometidas, coisas bem concretas, como ter mais filhos, ter saúde, ter prosperidade, não eram uma loteria, não vinham do nada. Elas eram apresentadas como o resultado direto, quase matemático, de Israel cumprir a sua parte no acordo da aliança. E agora, para a gente fechar, a análise meio que nos puxa para fora do texto antigo e joga uma pergunta no nosso colo. Como é que esses princípios todos de idolatria, de devoção exclusiva, como é que isso se aplica hoje no nosso mundo? Esse comentário que a gente viu traz uma reflexão bem forte. A ideia de ídolo ou de um altar para um deus falso não ficou lá atrás, presa em objetos de barro ou de madeira da antiguidade. Então, a mensagem que atravessa os séculos é essa: a importância da devoção exclusiva. O perigo de verdade é deixar que qualquer outra coisa, pode ser uma ideia, uma ambição, um bem material, qualquer coisa, tome o lugar de Deus e acabe se tornando aquela armadilha que desvia a gente do caminho. E isso nos deixa com uma última reflexão, uma provocação mesmo. Se a ordem lá atrás era para derrubar qualquer altar que tomasse o lugar de Deus, como seriam esses altares hoje em dia?